Na região noroeste de Camarões, a noite de 21 de agosto de 1986 parecia uma tranquilidade comum. O céu estrelado observava as pequenas aldeias de Nios, Tchá e Subum, onde a vida seguia o ritmo lento e constante da natureza. As famílias dormiam em suas casas modestas. O silêncio da noite só era quebrado pelos sons habituais da floresta e dos insetos. Ninguém poderia prever que, sob aquela aparente paz, um evento catastrófico e invisível estava prestes a se desenrolar, transformando a rotina em um pesadelo indizível. De repente, sem aviso, uma nuvem densa e inodora de gás tóxico começou a descer das profundezas do Lago Nios. Mais pesada que o ar, ela rastejou pelas encostas, um fantasma silencioso que abraçava tudo em seu caminho. A nuvem se espalhou pelas aldeias, ceifando vidas sem um único grito de alerta. As pessoas em seus leitos simplesmente deixaram de respirar. Não houve explosão. Não houve fogo, apenas um abraço mortal que roubava o oxigênio e a vida de qualquer ser vivo que o inalasse. O silêncio que se seguiu à passagem da nuvem foi o mais aterrorizante. Não o silêncio da noite, mas um silêncio absoluto, onde antes havia a respiração de centenas de pessoas, o coachar de sapos, o latido de cães. Agora, nada. Apenas o vento sussurrava nas folhas das árvores e a natureza, alheia à tragédia humana, continuava seu curso. Era um silêncio ensurdecedor, um testemunho mudo de uma devastação incompreensível. A natureza, em sua grandiosidade e mistério, havia revelado um poder letal e incompreensível, deixando para trás um rastro de morte e desespero. Ao amanhecer, a cena era de horror puro. Corpos de pessoas e animais jaziam espalhados, como se tivessem sido derrubados por uma força invisível. Não havia feridas visíveis, apenas a expressão serena da morte em seus rostos. As aldeias, antes cheias de vida, agora eram cemitérios a céu aberto. O ar, embora agora respirável, ainda carregava o peso da tragédia. Os poucos sobreviventes, que por algum acaso estavam em pontos mais altos ou acordaram a tempo de fugir, emergiram de seus esconderijos para encontrar um mundo transformado, irreconhecível. A pergunta pairava no ar como uma névoa pesada. O que exatamente causou essa liberação mortal? Como um lago tranquilo, fonte de vida e sustento para as comunidades locais, de repente se tornou um assassino em massa? A resposta não era simples, e a ciência teria que correr contra o tempo para desvendar o mistério antes que a história se repetisse. As comunidades locais, simples agricultores e pecuaristas, viviam em uma relação de dependência com o lago, que era uma fonte vital de água. Mal sabiam eles que essa mesma fonte de vida guardava um segredo mortal em suas profundezas. Este evento chocante não foi um ato de violência humana, mas uma manifestação assustadora da imprevisibilidade da Terra. O Lago Nios, com suas águas aparentemente calmas, havia se tornado o palco de uma das mais estranhas e devastadoras catástrofes naturais da história. A tragédia de 1986 não só devastou comunidades inteiras, mas também desafiou a compreensão humana sobre os perigos ocultos que nosso planeta pode abrigar. O que levou a essa liberação maciça de gás e como o mundo reagiu a um desastre tão sem precedentes? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Para entender a profundidade desse desastre, é preciso voltar no tempo e mergulhar na geologia peculiar da região, compreendendo como o Lago Nios se formou e o que o tornava uma ameaça tão silenciosa. A área noroeste de Camarões é conhecida por sua atividade vulcânica, um cinturão de vulcões adormecidos que moldou a paisagem ao longo de milênios. O Lago Nios, em si, não era um lago comum. Ele ocupava a caldeira de um vulcão extinto,
o que lhe conferia uma profundidade incomum e uma estrutura geológica que, sem o conhecimento adequado, se revelaria fatal. A vida cotidiana nas aldeias de Nios, Chá e Subum era simples e profundamente ligada à terra e ao lago. As pessoas, em sua maioria agricultores e pecuaristas, viviam em casas modestas, muitas vezes construídas com materiais locais. As famílias eram numerosas e a subsistência dependia da agricultura de pequena escala, da criação de gado e da pesca no lago. O lago Nios não era apenas um corpo d'água, era uma fonte vital de água potável, um local para lavar roupas, uma fonte de alimento e um ponto de encontro para a comunidade. Apesar do isolamento geográfico, essas comunidades prosperavam em sua rotina, com laços sociais fortes e uma vida pautada por tradições ancestrais. A tranquilidade da vida ali era quase palpável, um contraste gritante com o terror que se abateria sobre eles. Contudo, sob essa superfície de aparente calma, tensões geológicas se acumulavam. Cientistas já haviam notado a natureza vulcânica da região e a profundidade extraordinária do lago. Eles sabiam que, em certas condições, lagos vulcânicos poderiam acumular grandes quantidades de gases, especialmente dióxido de carbono, nas suas camadas mais profundas. No entanto, a ameaça real que isso representava permanecia desconhecida para os moradores. Pequenos tremores de terra eram comuns, parte do dia a dia, e nunca foram associados a um perigo iminente vindo do lago. Para a comunidade local, esses tremores eram apenas parte da vida na montanha, sem qualquer indício de que o próprio lago pudesse se tornar um inimigo mortal. A falta de conhecimento sobre os riscos geológicos e a ausência de sistemas de alerta deixavam a comunidade extremamente vulnerável. Não havia monitoramento constante do lago, nem educação sobre os perigos potenciais. As pessoas viviam suas vidas, interagindo com o Lago Nios de maneira ingênua e confiante, sem saber que estavam em cima de uma bomba relógio natural. A comunidade, apesar de sua resiliência e adaptação ao ambiente, não tinha como se proteger de uma ameaça que nem sequer compreendia. Apenas em retrospectiva, com a tragédia já consumada, percebe-se a fragilidade da vida diante de forças naturais tão poderosas e incompreendidas. A ciência, que mais tarde desvendaria os mecanismos do desastre, chegou tarde demais para impedir a catástrofe. A história do Lago Nios é, em grande parte, a história de uma comunidade vivendo em harmonia com a natureza, mas completamente alheia ao perigo oculto que essa mesma natureza guardava. A água do lago, que trazia vida e sustento, era também o invólucro de uma morte silenciosa e invisível. A comunidade local, essas pessoas simples, agricultores e pecuaristas, pagou o preço mais alto pela ignorância humana e pela imprevisibilidade da terra. O mistério do Lago Nios era tanto geológico quanto humano, um lembrete sombrio de como a vida pode ser efêmera quando confrontada com a fúria silenciosa da natureza. A noite de 21 de agosto de 1986 marcou o ponto de virada, o momento em que a natureza cumpriu sua ameaça silenciosa. O que desencadeou a liberação massiva de dióxido de carbono ainda é objeto de debate, mas a teoria mais aceita aponta para um deslizamento de terra submarino ou um pequeno tremor. Esses eventos teriam desestabilizado as camadas de água do lago, normalmente estratificadas, permitindo que o gás acumulado no fundo, sob imensa pressão, subisse rapidamente à superfície. Foi como abrir uma garrafa de refrigerante gigante que esteve fechada por séculos. A pressão diminuiu e o CO2 borbulhou para fora, criando uma pluma densa e letal. A nuvem de CO2, sem cor e sem cheiro, era mais pesada que o ar e, por isso, desceu as encostas do lago como uma névoa invisível e mortal. Ela se espalhou pelas aldeias de Nios, Chá e Subum,
abraçando as casas, os campos e as pessoas em um sufocamento silencioso. Mais de 700 pessoas e milhares de animais, incluindo gado e aves, foram fatalmente asfixiados. Aqueles que estavam dormindo não tiveram chance. Seus corpos foram encontrados em suas camas, sem sinais de luta, apenas a paz terrível da morte súbita. Os poucos sobreviventes, que por sorte ou instinto estavam em pontos mais elevados ou conseguiram acordar a tempo, relataram ter sentido um cheiro estranho, como de ovos podres, provavelmente sulfeto de hidrogênio, outro gás menor liberado no evento, antes de perderem a consciência ou iniciarem uma fuga desesperada. A comunidade foi devastada de uma forma que poucas vezes se viu. Famílias inteiras desapareceram. Crianças ficaram órfãs. E muitos sobreviventes carregariam não apenas o trauma psicológico da perda, mas também sequelas físicas, como problemas respiratórios e neurológicos causados pela exposição ao gás. O cenário pós-tragédia era apocalíptico. Equipes de resgate e cientistas de todo o mundo acorreram ao local, chocados com a magnitude da tragédia. A paisagem estava pontilhada por corpos, e o silêncio era interrompido apenas pelos esforços frenéticos de busca e pela constatação da calamidade. Os cientistas, trabalhando contra o tempo, confirmaram a natureza do gás assassino, dióxido de carbono. Eles rapidamente entenderam que o Lago Nyos não era um caso isolado e que outros lagos vulcânicos profundos poderiam representar a mesma ameaça. A urgência era evitar que algo assim acontecesse novamente. A solução proposta foi complexa e desafiadora: dessaturar o lago. Isso significava remover o excesso de CO2 de suas profundezas de forma controlada. Um sistema de tubos foi instalado, permitindo que a água rica em gás fosse bombeada do fundo para a superfície, onde o CO2 se libertaria de forma segura para a atmosfera. Este processo, conhecido como desgaseificação, começou anos depois e continua até hoje, com o objetivo de reduzir a concentração de gás a níveis seguros. Os cientistas, esses observadores e investigadores, transformaram o conhecimento adquirido com a tragédia em ação, buscando mitigar a ameaça geológica. A dessaturação do Lago Nyos se tornou um projeto internacional de engenharia e ciência, um testemunho da resiliência humana diante da fúria da natureza. No entanto, a memória do lago assassino permanece. As aldeias foram reconstruídas, mas o trauma daquela noite de agosto de 1986 ecoa nas histórias contadas pelos sobreviventes, nos olhares dos órfãos e nas cicatrizes da paisagem. O Lago Nyos se tornou um lembrete sombrio da força implacável da natureza e da constante necessidade humana de compreender e respeitar o mundo ao seu redor. É uma lição dolorosa sobre a vulnerabilidade da vida e a importância de escutar os sinais, mesmo os mais silenciosos, que a Terra nos envia.